Olá, pessoal, tudo bem? Viemos compartilhar com vocês o nosso relato de experiência que tem como título Coletivo Jovem Ambiental Guacema, Mobilização e Protagonismo Jovem no território de Mogi Guaçu, São Paulo. Eu sou um dos autores do trabalho, me chamo Sérgio, sou geógrafo, pedagogo, mestrando em Geografia pela Universidade Federal de São Carlos e associado profissional no Instituto Ambienta. Oi, gente, eu sou a Tainá, sou engenheira ambiental, sou mestre em engenharia civil com ênfase em saneamento e ambiente pela Unicamp e sou presidente associada profissional em engenheira ambiental no Instituto Ambienta. Nesse vídeo, nós vamos apresentar a trajetória do coletivo Guacema no território de Mogi Guaçu e toda a reverberação dessa movimentação para a construção de uma cidade sustentável. Bom, para a gente entender a trajetória do coletivo Guacema, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, em 2017, quando eu tive a oportunidade de participar da articulação do Coletivo Educador Rio Mogi Guaçu, que foi um grupo de educadores e educadoras de várias instituições e empresas parceiras que tinham em comum uma história e um desejo de enfrentar a problemática social ambiental no território. E uma parte dos objetivos do coletivo educador era justamente a continuidade de fazer educação ambiental de forma participativa, de forma transdisciplinar e de forma transversal nesses espaços formais e não formais de educação, à medida que todos somos educadores ambientais, né? E que a gente intervém e mobiliza os indivíduos e os grupos para que eles percebam o território e que transformem suas realidades. E aí, despretensiosamente, então, o coletivo Guacema apareceu como um fruto de tudo isso, né? Eu e a minha irmã, Maitê, conhecemos o Sérgio e a gente se reconheceu, né? Reconhecemos as nossas inquietações, os nossos sonhos, as nossas utopias, e a gente via muito a necessidade da juventude assumir esse papel de protagonismo nessas ações socioambientais do território. Então, logo depois juntamos mais jovens para esse grupo, também inquietos, né, para pensarmos juntos, pesquisarmos e mobilizarmos as pessoas e as organizações. E essa frase do Rubem Alves marca muito esse momento, que é: não havíamos marcado hora, não havíamos marcado lugar. E na infinita possibilidade de lugares, na infinita possibilidade de tempos e nossos lugares coincidiram, e deu-se o encontro. Nesse sentido, trazemos como referência também essa reflexão de Lefebvre. O passado, o presente e o possível não se separam. Então, o coletivo Guacema, ele é fruto de um passado, né, pensando e agindo no presente para a construção aí de um futuro justo, de um futuro sustentável, de um futuro equilibrado. Então, o grupo chegou na palavra Guacema, que é a fusão de duas palavras tupi-guarani. Guaçu, que significa grande, e Sema, subida, movimento, agitação, com o intuito de fazer uma relação com as comunidades tradicionais e também de trazer um nome que indicasse esse grande movimento, né, de troca de saberes, de conhecimento, movimento dos olhares para as questões socioambientais do nosso território. Esse desenho que representa a identidade do coletivo Guacema também foi construído por nós jovens, onde traz os elementos naturais que marcam o nosso município, como o Rio Mogi Guaçu, a mata ciliar, a ponte do Rio Mogi Guaçu em formato de peixe, também fazendo alusão à palavra Piracema. Então, nós criamos uma identidade que se originou de um nome e de um desenho que tem sentido e significado com a nossa proposta. Em 2014, é o momento, então,
de encontro, de reconhecimento dessa juventude, de divulgação, de chamada para jovens participarem da construção do coletivo Guacema, a partir de encontros e estudos de materiais relativos à formação de coletivos jovens ambientais. Então, estudamos os materiais vindo do Ministério do Meio Ambiente que nos forneciam diretrizes e embasamentos para a organização e estruturação de coletivo jovem ambiental. Bom, em 2014 ainda, o Guacema se inscreveu para ser um espaço exibidor da Mostra Nacional de Produção Audiovisual Independente, que é o Circuito Tela Verde, que é uma iniciativa do Departamento de Educação Ambiental, da Secretaria de Articulação Institucional e de Cidadania do Ministério do Meio Ambiente, em parceria com a Secretaria Audiovisual do Ministério da Cultura. A gente mobilizou o território, promovendo essas produções audiovisuais independentes que foram pré-selecionadas pelo programa, que tinham temas sociais e ambientais diversos, estimulando a educação ambiental por meio da educomunicação. Então, assistíamos juntos esses vídeos, filmes, curta-metragens sobre as questões socioambientais, onde pensávamos em oficinas e vivências para articular junto com a comunidade, com os espaços formais e não formais de educação. Atuamos em escolas públicas e particulares do município de Mogi Guaçu, levando essa reflexão e construindo vivências com crianças, jovens e adolescentes. As dinâmicas eram pautadas em metodologias da educação ambiental, como a Árvore dos Sonhos, para mapear a nossa realidade, enxergar os sonhos daqueles indivíduos e também relacionar o processo de produção audiovisual a partir da participação desses estudantes. Então, fazíamos gravação, TV Eco, várias atividades pensadas nesse intuito, né, de garantir o protagonismo dessas crianças, desses adolescentes e desses jovens, promover a reflexão, garantir o espaço à voz e a acessibilidade a esses filmes, esses vídeos tão pertinentes para a formação dos indivíduos. Bom, e no mesmo ano, então, a gente organizou o Festival Circuito Tela Verde, em parceria com a Secretaria de Cultura do município de Mogi Guaçu, que foi realizado no Centro Cultural, e aí convidamos diversas pessoas e organizações que são responsáveis até hoje por iniciativas de agricultura familiar, de música, de coleta seletiva solidária, feita com catadores, manifestações artísticas em geral, e outras mobilizações populares para rodas de conversa, para apresentações, para essa troca, né, e que a gente promovia também nesses espaços, nesse momento de exibição dos vídeos. O Festival Circuito Tela Verde veio para promover o acesso das pessoas aos espaços de produção cultural e a articulação de vários movimentos e organizações sociais, artísticas. Bom, e a partir disso, então, em 2015, o Guacema foi convidado para participar de eventos, né, que promoviam a difusão da cultura e da artes, da música, e a gente agregou esse evento com uma oficina de tintas naturais,
que a gente mobilizou a comunidade para essa questão do contato com a natureza, com a terra, né, com os pigmentos naturais que poderiam advir de recursos naturais, de bens naturais, né. E aí, em 2015, a gente promoveu novamente o Circuito Tela Verde, no Centro de Convergência Cultural Teotônio Vilela, na Praça da Antiga Estação, aqui em Mogi Guaçu. Então, antes do evento, a gente teve todo um processo de mobilização dos jovens, né? E esses diálogos e envolvimentos foram na perspectiva de ocupação dos espaços públicos, né? Onde nós levamos o Circuito Tela Verde e uma grande movimentação socioambiental por meio da cultura, por meio da arte, por meio da música, em espaços que não eram ocupados pela população e pela comunidade jovem. E aí, justamente para a gente identificar quais eram os sujeitos, né, as contribuições através das manifestações artísticas e culturais, como eles atuavam no município, a gente criou essa iniciativa do Mapeia para a gente criar essa conexão, né, da gente identificar e reconhecer quais eram esses sujeitos e de que forma eles manifestavam artisticamente, culturalmente. E nesse intuito de ocupação da antiga estação, construímos uma programação com esses diversos sujeitos, né, onde nos reunimos a partir desse mapeamento com uma difusão social e com diversas contribuições, fazeres juntos aí no mesmo intuito de incentivar a cultura local e mobilizar o território para a preservação ambiental e na perspectiva da diversidade e da participação dos vários atores sociais, né? Trazendo suas diferentes expressões, trazendo suas ideias e alternativas para repensar a questão do consumo, as manifestações culturais, populares e tradicionais do nosso território. E tudo isso a partir do diálogo, a partir do debate, a partir da reflexão, para pensar na ação, para pensar na transição e na mudança de paradigmas com propostas e iniciativas que enxergam uma necessidade de transformação na nossa realidade. Então a gente chamou a sociedade, a comunidade, para ocupar esses espaços que são públicos e que muitas vezes não era frequentado. E a gente trouxe essas questões sociais e ambientais para serem discutidas nesses espaços, né? Então a gente promoveu essa apropriação, né? Com o intuito de se apropriar do espaço como um espaço de encontro, como um espaço de formação, como um espaço de reflexão, onde todos os movimentos artísticos contribuíram para essa proposta. Aí nós temos nas imagens, né, as bandas locais que se propuseram em apresentar e trazer uma reflexão para a comunidade, o grafite como expressão cultural e popular da periferia, chegando ali no centro, né, e deixando a sua marca, grafitando o trem da estação e trazendo essa representatividade na centralidade também das nossas discussões, entendendo a perspectiva que o espaço público deve servir para difundir essa educação não formal que agrega, que transforma e que adentra na vida dos diversos sujeitos que formam cotidianamente a nossa cidade. Então a gente mediou cine-debates de temas relacionados à água, energia, resíduos sólidos, ocupação urbana, com convidados que desenvolviam atividades locais, como a Associação Cooper 3R, de coleta seletiva, e a gente teve apoio de várias pessoas e organizações, né, para esse movimento acontecer. O Circuito Tela Verde desse ano de 2015, a gente formou um grupo de jovens, né, nas escolas
para que eles atuassem como educadores ambientais. Então, a gente mediou essa formação, esse protagonismo, para os jovens continuarem esse movimento, né? Para eles continuarem mobilizando e instigando outros jovens para as problemáticas ambientais e sociais, e seguem dando continuidade até hoje a essa grande movimentação, em cada um em seus espaços de atuação, tanto pessoal quanto profissional. A proposta também do coletivo Guacema foi de articular os movimentos sociais e ambientais da nossa região. Então, nós buscávamos nos articular com o movimento dos catadores de materiais recicláveis, com o movimento dos sentinelas do Rio Mogi de Iguaçu, com atividades também nas margens do Rio Mogi de Iguaçu, na parte artística e lúdica, buscando envolver as crianças que hoje já estão um pouco mais crescidas, né? E nós vemos o envolvimento, a articulação da família ainda com as questões ambientais. Então, por isso que nós acreditamos nessa transição para uma sociedade sustentável. E o coletivo Guacema vai ganhando cada vez mais visibilidade, com participações em vários festivais, em projetos culturais no ano de 2016, trazendo a questão da sustentabilidade, da arte, da música, da literatura, da fotografia e da economia criativa, ampliando a articulação do coletivo Guacema. Aí no ano de 2016 foi organizado um circuito Tela Verde a partir dessas relações de trocas, a partir desses diversos saberes que veio sendo construído a partir da história do Guacema. E sempre com esse mesmo propósito, né, de educar nos espaços públicos, educar nos espaços formais e não formais de educação, cada vez mais agregando e colocando-a na centralidade dos debates e das reflexões socioambientais. E aí a gente foi ampliando cada vez mais a nossa rede, né, dentro do Guacema, pessoas foram chegando com seus sonhos e suas utopias também. Então a gente criou grupos de trabalho de comunicação, de resíduos sólidos, de lazer, de ocupação de espaços públicos, né, da utilização desses espaços, para tratar questões do Rio Mogi Guaçu, de produção orgânica com os produtores locais, agricultura familiar. Então, a gente foi criando uma rede cada vez maior de identificação dos atores e dos sujeitos que trabalhavam e que atuavam diretamente com essas questões. E esses estudos e essas formações eram pautados na pesquisa, na reflexão, em metodologias participativas, onde todos colocavam suas ideias, eram sistematizadas as informações e pensada as ações e os engajamentos, né, dos atores sociais, da sociedade civil, que via interesse em debater e atuar pelas questões socioambientais no nosso território. Então tem uma representação aí da sistematização das ideias, dos resultados, dos estudos, da comunicação, da articulação entre esses grupos de trabalhos, que juntos pensavam em projetos a partir de um trabalho coletivo, e criamos então uma agenda Guacema, difundindo para a comunidade, para pensar em ações concretas para o município de Mogi Guaçu. Aí nós apresentamos algumas ações que foram pensadas e articuladas nesse grupo de trabalho. A gente teve uma mobilização da comunidade em torno do grupo de trabalho de agricultura, por exemplo, de agricultura familiar e produção orgânica. Então, isso refletiu nessa ação
que foi a produção de uma horta de agrofloresta, né, que a gente teve uma participação especial do Gabriel, que foi o mediador desse processo, né, o responsável pelo conhecimento técnico que foi passado para a gente, que foi feito de uma forma horizontal, junto com os catadores, inclusive no próprio espaço da Cooper 3Rs, para servir de alimentação para os catadores de materiais recicláveis de Mogi Guaçu. O saber popular aí sendo representado pelas mulheres do assentamento rural 12 de outubro, com a Maria Leite, com a Marias da Terra, e diversas participações, envolvimento com questões sociais na área da saúde, que pautam também a temática transversal no nosso município, sobre a questão da dengue, a questão social envolvendo o trabalho com os catadores de materiais recicláveis. Então, nós entendemos essa perspectiva ambiental numa questão mais macro e ampla, abarcando diversas questões aí, e aqui tem alguns exemplos dessa parte social e da questão da saúde enquanto envolvimento desses grupos de trabalho. Então, nós entendemos que toda essa trajetória, todo esse processo do Coletivo Guacema ainda está em continuidade na perspectiva individual, na perspectiva coletiva, na perspectiva territorial, que impactou, de alguma maneira, a realidade do município de Mogi Guaçu. Inclusive, esses mesmos valores e as concepções que a gente, que orientavam as nossas ações no Coletivo Guacema, elas tiveram continuidade com a fundação do Instituto Ambiente em 2017, para desenvolver atividades, formações, projetos, com a articulação dos setores públicos e privados e da sociedade civil para a construção coletiva de uma sociedade sustentável, né? Então, essa foi a nossa apresentação, bem sincera, bem espontânea, sobre a atuação do Coletivo Guacema e do protagonismo jovem, que ainda está em continuidade, em diversos projetos coletivos individuais. Entendemos a importância da estruturação de coletivos jovens ambientais para a transição e a construção de cidades sustentáveis.